Lacan e a barata de Clarice. O conceito em questão aqui é ato analítico. Já que Lacan dá especial importância ao tema do ato. Ato aqui entendido como alguma coisa que acontece e que muda tudo. Marca um antes e um depois. Nada será como antes. Isso é fundamental numa análise, porque o que a gente quer é mudar. Então, ato aqui é um outro nome de uma mudança radical. É possível um ato analítico em uma análise? É possível que as coisas mudem de verdade? Essa é a ideia. Para que essas coisas, esse ato aconteça, é preciso uma série de circunstâncias que devem ser satisfeitas para que uma análise possa facilitar o acontecimento de um ato. Essas coordenadas são um pouco surpreendentes e radicais. E a maneira que eu achei melhor para a gente poder dar conta do que seria esse ato é usando o exemplo da barata de Clarice. O ato da protagonista de A Paixão, segundo o GH, de Clarice Lispector, de comer a massa branca no interior de uma barata. A história é a seguinte: a patroa entra no quarto de empregado pela primeira vez da vida, que está vazio porque ela tinha sido demitida. A patroa então decide fazer uma faxina e se surpreende ao topar com uma barata. A partir desse encontro com essa coisa que mete medo porque ninguém sabe bem o que vai fazer, nem o que é, e a gente localiza a barata como lugar disso que não tem forma e é inominável, nesse objeto estranho. A partir do encontro com esse objeto estranho, toda uma série de experiências e interrogações virão no fluxo de pensamento dessa mulher. Ela quer uma transmutação, ela busca a sua transmutação. E ela decide que a única maneira de fazê-lo é comer a massa branca do interior da barata, que após matar, apareceu. Após ser morta, apareceu. Nesse texto extraordinário, muitos elementos do que Lacan define como o que é necessário para que aconteça um ato de verdade são definidos. Começa por aí. Uma verdadeira mudança só ocorre em grande confusão. É o que faz Lacan dizer que a mudança tem a ver com a angústia. Ele vai dizer que a angústia arranca da sua certeza o ato. O mundo está de pernas para o ar. O que é a angústia aqui? O mundo de pernas para o ar, tumultuado. Daí a sensação de que tudo pode acontecer, mesmo que nada efetivamente aconteça. É exatamente essa grande indefinição que, de maneira paradoxal, pode levar a uma redefinição geral, um rearranjo, a partir de uma subversão daquilo que até então eram as escoras subjetivas de alguém. Segundo elemento, quando o ato acontece, é um acontecimento. Não se pode dizer que alguém o fez. Eu mudei porque eu fiz. Não. Mudei. Percebo que mudei. Não sei bem como, mas aconteceu. E eu me sinto responsável, mas eu não posso dizer que eu sou o agente do ato. É como Lacan vai dizer, o ato é um acontecimento sem sujeito. Aqui, a protagonista come, mas no texto de Clarice fica claro como, de Clarice Lispector, fica claro como ele é levado a isso, pelo acontecimento. Não é exatamente eu decidi. Tudo bem, tem todo um lado da decisão, mais ou menos racional, ela fala, eu preciso comer, mas é a própria barata e a massa branca que a atrai e a faz. O agente do ato é muito mais esse objeto bizarro do que alguém, senhor de si. Porque quem, senhor de si, em plena consciência, ia fazer isso, não é? É isso que Clarice Lispector chama de uma deseroicização de si. Ela precisa deseroicizar-se. E o modo como o ato e a sua configuração é muito precisa. Outra coisa também é que não há nenhuma transcendência, ela não vai chegar em lugar nenhum maravilhoso. Ela só faz porque tem que fazer. As coisas acontecem, ela é arrastada. A decisão do protagonista é centrada nesse resto. Ela diz assim, eu pensara que a maior prova de transmutação de mim, em mim mesma, seria botar na boca a massa branca da barata. E, enfim, se realizaria esse ato ínfimo.
Você vê que o ato analítico ela não chama de grande ato, não é uma grande coisa que ela fez. É o ato ínfimo, o mais ínfimo talvez, a ação menor, mas que muda tudo. Não, o ato ínfimo, como eu pensava, não era o heroísmo nem a santidade, mas enfim, apenas um ato ínfimo que sempre me havia faltado. Pode se interpretar de várias maneiras. Ela se rebaixar, ela deixar de ser madame, tem 1000 condições sociológicas ou psicológicas para dar conta de por que essa barata encarna tanto horror e por que ela precisa atravessar esse horror para ser outra. Mas aqui o que importa é que o objeto, é o que Lacan chama de objeto A, é um objeto bizarro, é um resto de vida, não é alguém exatamente. E é isso que arrasta alguém para a mudança. Ela diz, é que a redenção devia ser na própria coisa, no próprio objeto. E a redenção na própria coisa seria botar a boca na massa branca do barata. E segue. Ela avança dessubjetivada. Ela diz, a deseroicização de mim mesma está minando subterraneamente o meu edifício, cumprindo-se a minha revelia como uma vocação ignorada, até que me seja, enfim, revelada que a vida em mim não tem meu nome. Levantei-me e avancei-me num passo, não de um suicida, mas de uma assassina de mim mesma. Forte, né? Como uma sonâmbula, ela diz, e de fato ela come a massa branca. Dito pelos termos do Lacan, o motor do ato analítico e o motor da mudança são os restos de nós mesmos, as lembranças ignoradas e que em si mesmas não têm a força de uma lembrança adorável ou mesmo detestável. São pequenas coisas bizarras. Isso colocado sobre a mesa, há a possibilidade de uma delas fazer valer uma diferença que até então era insuspeitada. Algo assim acontece numa análise e a gente vai entender ainda melhor se a gente contrapuser essa barata da Clarice com a barata do Mishima, que também ele fala em barata, e a barata aqui vai estar justamente dentro de um contexto épico, heróico, o contrário da Clarice. Vamos para a parte 2, não é?